Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd e esse é o Nerd Esporte 360, o seu canal de dicas, análises e escalações para Cartola FC e notícias do futebol. Então galera, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Desta vez vamos falar de rodada de número 27 do Cartola FC. E desta vez nós vamos trazer para vocês os nossos times tiro curto. Sim! Então, galera, vamos lá mostrar pra vocês aí o nosso time tiro curto, né? Vamos montar aqui com vocês os nossos times tiro curto. Lembrando que a gente sempre traz duas opções de time tiro curto pras rodadas, né? E nessa rodada passada, galera, a gente simplesmente mitou com os dois times tiro curto que a gente escolheu pra colocar aqui e trazer pra vocês aí. E muita gente conseguiu mitar também. Como eu digo sempre, galera, só escalar e igualzinho eu escalei ali não é tão interessante. O importante é você pegar, ó, tem 22 jogadores, né, para você poder escolher. E aí você pode escolher de um e de outro e mesclar e montar um time fortíssimo. Se você tivesse mesclado Internacional e Palmeiras, que foi as opções que a gente colocou aqui, talvez você teria passado aí dos 130, 140 pontos, igual muitos outros aí fizeram isso e conseguiram mitar na rodada e foram muito bem aí com as nossas dicas, tá? Então vamos lá, galera, vamos trazer para vocês aí mais duas opções, um pouquinho mais cara, outro um pouquinho mais barata, em busca de uma bela mitada nessa rodada de número 27, quem sabe faturar aí no Cartola, beleza? A única coisa que eu vou pedir para você, antes de qualquer coisa, é você se inscrever no nosso canal. Estamos rumo aos 10 mil inscritos, então conto com a sua ajuda pra gente bater esses 10 mil inscritos ainda nessa temporada. Deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @NerdSport360, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram, que a gente solta os times tiro curto finalizado por lá, com qualquer mudança que a gente tem que fazer durante esses dias aí, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, para as nossas dicas de times tiro curto. Então tá aí, galera, esse aqui é o nosso primeiro time tiro curto, ó, que fez 95,74, poderíamos ter ido melhor, tá? Infelizmente tiraram aqui a assistência do Caio Paulista, ele ainda foi expulso, mesmo assim fez 4,60, fomos bem aqui acertando a zaga da equipe do Palmeiras, mas erramos aqui com o Maurício, né, que fez 0,70, muito mal. Como é que um time faz 5 gols e o cara que é um dos atacantes não consegue dar uma assistência, fazer uma pontuação decente? Foi muito mal o Maurício. Acertamos com a Arrascaeta, Felipe Anderson, né? Luiz Henrique foi bem também, mas o Luiz Araújo, infelizmente, galera, saiu machucado logo no início do jogo, então não conseguiu render uma boa pontuação pra gente, passar dos 100 pontos aí, e quem sabe se ele permanecesse no jogo, poderia ter sido até melhor pro Flamengo, né? Mas, no geral, fomos muito bem aí com esse time tiro curto. Daqui a pouco eu mostro a outra pontuação do nosso outro time tiro curto que, pô, arrebentou na rodada, tá? Mas vamos lá, então, trazer pra vocês aí a análise dos jogos e trazer também aí a nossa escalação para essa rodada 27. Então é isso, galera, vamos lá para nossa escalação, né? Como a gente sempre faz, galera, a gente não traz aqui aquelas dicas normais que a gente costuma trazer no nosso time principal, nosso time de Liga Clássica, que é cada dica aí de zagueiros, dica de lateral, de goleiro. A gente traz aqui a defesa fechada porque é tiro curto, então a gente vai pro tudo ou nada. Então, normalmente a gente fecha uma defesa e vai pro tudo ou nada aí na rodada, tá? Então eu vou trazer aqui os possíveis SGs para essa rodada. Então, por isso que é interessante você não só focar nos dois times que a gente monta aqui, mas nas outras dicas que a gente traz também aí para poder você conseguir aí montar o seu time com as melhores opções, tá? Vamos começar aqui, galera. O primeiro SG que eu acho interessante aqui é o do Palmeiras. Mesmo sendo fora de casa contra o Vasco da Gama, eu acho que tem um potencial um pouco menos do que da última rodada, mas vale muito a pena. Se eu não me engano, a melhor defesa do campeonato é a do Palmeiras, tá? Outro SG que eu acho interessante é o SG do Fortaleza, um pouco mais arriscado, mas com potencial de pontuar alto. Se caso o Fortaleza segurar o SG contra a equipe aí do Bahia, a pontuação deve ser bem alta, porque o Bahia é uma equipe bem ofensiva, tá? Outro SG que eu acho muito interessante para essa rodada é o do Corinthians, com o Hugo Souza aí, né? Eu acho que tem potencial contra o Atlético Goianiense em casa. Outro SG muito bom para essa rodada, galera, é o SG do Grêmio, tá? Eu acho que o SG do Grêmio é um SG bem viável, tá? O Marquezinho tem potencial, o Flamengo deve poupar alguns jogadores, tem Libertadores da América na outra semana, sem ser nessa, mas na outra semana lá no Uruguai. O elenco tá bem reduzido devido às lesões, né? Então tá bem difícil a vida aí do Grêmio para essa rodada, tá? E vai jogar fora de casa, não tá correndo risco de rebaixamento, talvez não tenha tanto assim apelo ao Campeonato Brasileiro, mas tem mais chance aí de vencer as Copas. Então eu acredito sim que a equipe do Grêmio tem um potencial altíssimo
para SG nessa rodada. E outro por fora é o do Galo. Infelizmente eu não confio muito nesse SG do Galo, não vem conseguindo segurar muitos, né? Só tem 4 SGs aí, o Everson em 14 jogos, então é muito pouco, mas tem uma possibilidade aqui de SG sim contra o Red Bull Bragantino, que vem bem mal no Campeonato Brasileiro, beleza? Eu vou fechar esse primeiro SG aqui, galera, com o Corinthians, tá? Então a gente vai fechar a zaga do Corinthians e já voltamos com o meio de campo e o ataque aí pontuando sim cada jogador. Então tá aí, galera, Hugo Souza no gol, Kaká, Gustavo Henrique, Matheus Bidu e Hugo aqui, que os dois estão em dúvida, e coloquei aqui o Fagner, que tá provável, tá? No banco de reservas, tá bom? Agora vamos passar pro nosso meio de campo. Então é isso, galera, vamos lá aqui pro meio de campo, tá? E eu gosto do John Arias pra essa rodada, tá? E tá fazendo bons jogos, é o meia mais... é o melhor jogador da equipe do Fluminense, né? Cobrador de pênalti, vai enfrentar aí nada mais, nada menos do que o primeiro colocado, Botafogo. Então vai ser um jogo pauleira, vai ser um jogo difícil, mas o Arias pode se destacar, tá? Outro cara que eu acho interessante aqui é o Lucas Moura, se for pro jogo vale a pena. Eu acredito que não vai, eu acho que o São Paulo vai focar nas Copas, tá? Mas tem um potencial muito interessante aí o Lucas Moura para essa rodada. Mas vou fechar com o Gustavo Scarpa, eu acho que o Galo deve ir com força máxima para essa partida contra a equipe aí do Red Bull Bragantino, né? Tem tudo para fazer um bom jogo. O Galo precisa aí de uma vitóriazinha ou outra no Campeonato Brasileiro, eu acho que vale a pena, tá? Outra peça interessante que eu acho para essa rodada que não dá para deixar de fora é o Rodrigo Garro, né? Ele deve ir pro jogo, ele foi poupado no jogo da Sul-Americana na última rodada, entrou só no finalzinho, então acredito que tem potencial, talvez seja um jogador mais escalado nesse meio de campo aqui para essa rodada 27, tá? Outros jogadores que eu acho interessante demais para essa rodada, galera, gosto do Mateuzinho do Vitória, acho muito interessante também o Felipe Anderson aí do time do Palmeiras, Matheus Pereira corre por fora, não tenho escalado ele porque vem muito mal aí nas sequências, está fazendo poucos pontos, então não tenho mais empolgação de escalar ele. Monsalve, acho ótima opção para rodada, joga muito bem fora de casa, em casa nem tanto, mas é um cara que tá com uma pontuação média muito boa e vai enfrentar um Flamengo possivelmente bem desfalcado. Se você não quiser ir com o Monsalve, Cristaldo é boa opção, que veio de 2 boas rodadas aí na sequência e costuma ir bem em casa. Almada, ótima opção, marcou gol e foi bem aí na última rodada, eu acho que tem potencial contra o Fluminense, espero que com o gol marcado na última rodada ele volte a jogar bem, porque eu não escalei ele na última, porque realmente a gente não tinha uma sequência boa do jogador, olha só as pontuações dele bem abaixo, né? E o Corinthians cedia bastante para meio campista, mas não tive aquela segurança de escalar ele devido a esse mau desempenho aqui nesses outros jogos, mas foi muito bem aí e a análise do sentimento do Corinthians bateu certinho, tá? Pochettino é interessante, mas o Fortaleza caiu muito de produção e o Pochettino caiu junto com ele. A gente tem aqui o Jadson como uma peça interessante aí, que pouca gente visa o Juventude, mas tem um jogo bom contra o Vitória fora de casa. Gosto também muito aqui do Tassiano, mesmo sendo fora de casa contra o Fortaleza, que não vem bem, foi eliminado ontem aí da Sul-Americana, bem dizer eliminado para o Corinthians, perdeu em casa por 2-0, né? E eu acho que é mais ou menos isso aí, tá, galera? A gente tem o Maurício, que é uma boa opção, eu gosto dele mais fora de casa do que jogando em casa, mas é uma boa opção também. Tem o Payet aí contra a equipe do Palmeiras, vai ser um jogo difícil, mas tem um potencial, e eu acho que é mais ou menos isso aí para meio-campistas, tá? Meio-campo tá bem difícil essa terceira vaga. Essas 2 vagas primeiras aí, eu já tenho certeza que eu vou para essa rodada, tá? Mas tá bem difícil. Quando eu tô na dúvida, eu gosto de jogar com jogadores que tem potencial e que tem média básica, que com certeza vai me entregar pelo menos uns 4, 5 pontos, então vou de John Arias. Se fizer gol da assistência, é melhor ainda, então eu fecho o meio de campo assim. Agora vamos passar pro nosso ataque. E aqui no ataque, galera, vou colocar o Hulk, mas vamos ficar de olho se ele vai pro jogo mesmo. O Galo tem jogos importantes aí pela Libertadores da América contra o Fluminense, então acho que é um jogo pra gente ficar de olho, se ele vai realmente. No último jogo ele entrou durante a partida e fez 5.80, é o cara de média básica, tá desvalorizado, vale muito a pena aí o Hulk, tá? Outro jogador interessantíssimo pra essa rodada é o Bright White, tá? Acho que vale muito a pena também, o pessoal tá falando que ele era o Bagre White, o cara já foi lá, guardou 2, guardou mais um, deu mais uma assistência, ou seja, tá fazendo seus pontos, cara, tá imitando e tá vindo bem, então vale a pena. Memphis Depay, acho interessantíssimo para essa rodada, mas prefiro aguardar a estreia, tá? Deve jogar, e o Roberto jogou a partida inteira da última rodada, ele deve ir pro jogo, mas eu prefiro aguardar ainda
ainda o Memphis Depay, tá? Gosto do Borré, acho o Veguete um cara interessante para a rodada também. Luiz Henrique, lei do ex contra o Fluminense, é outro potencial altíssimo para essa. Acho muito interessante também o Paulinho jogando em casa, eu acho que vale a pena, apesar de ter caído de produção, mas como eu disse, galera, média básica, o cara tá voando, a gente tem que escolher jogadores que realmente vão entregar pontuação. Então quero o Estevão também para essa, mesmo sendo fora de casa, é uma excelente opção. Soteudinho, vale a pena também para rodada, gosto muito contra o Flamengo, pode ser que faça a diferença. Jonathan Calleri é boa peça, quando pouca gente tá olhando pro Jonathan Calleri, dá uma mitada igual essa daqui, ó, de 8.90, então pode ser interessante também. O Campbell pode ser uma peça aí que pode surgir. Lucero, eu gosto dele para essa contra o Bahia. O Bahia não tem lá uma defesa muito boa, principalmente quando joga fora de casa. Temos o Flaco Lopes como opção muito boa também contra o Vasco da Gama. Ele vem fazendo os golzinhos dele. Gosto muito também do Igor Jesus, tá? Igor Jesus é excelente opção para essa rodada. Ainda estou na dúvida se vou com o Igor Jesus. Thales Magno, excelente opção também para essa rodada. Eu acho que vale muito a pena. Mas galera, eu vou fechar aqui com um atacante que eu acho que tem um potencial altíssimo para essa rodada, que é o Bright White da equipe do Grêmio, tá? Vou fechar com o Bright White aí pensando em gols aí para essa rodada. Agora vamos lá para os nossos treinadores. Abel Ferreira é sempre boa opção, né? O cara vem de uma sequência absurda de pontuações altas. Outro cara que eu gosto para rodada aqui é o Zubeldia, jogando contra o Inter em casa. Arthur Jorge tem um outro potencial muito alto, né? Para essa rodada também, né? O Vojvoda também gosto para essa, eu acho que vale a pena, apesar do time vir caindo de produção. Renato Gaúcho tem potencial também muito bom contra o Flamengo em casa. O Gabriel Milito também gosto muito para essa rodada, acho que tem uma boa chance aí de ir bem, mas claro, a gente vai fechar com o treinador do Corinthians, Ramon Dias aí, já que a gente tá focado na equipe corintiana. Agora vamos montar aqui o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão. Então é isso aí, galera, vamos lá, ó, Marquezinho aí no nosso banco de reservas, Fagner do Corinthians na lateral, zagueiro Alexander Barbosa do Botafogo, Monsalve no meio campo do Grêmio e Bolazzi da equipe do Criciúma, que é uma boa opção para rodada, tá? Vai jogar em casa, então acho que tem potencial. E o nosso time ficou fechado com Ramon Dias, é o treinador, Hugo Souza, goleirão, Kaká e Gustavo Henrique na dupla de zaga, Hugo e Matheus Bidu nas laterais, Rodrigo Garro, John Arias e Gustavo Scarpa no meio de campo, Estevão, Bright White e Hulk no ataque. E o nosso capitão para essa rodada será Rodrigo Garro, craque do Corinthians, está cobrando pênalti, está cobrando falta, escanteio, chuta de fora da área, dá assistência, tá voando o Rodrigo Garro, então será o nosso grande capitão para essa rodada, beleza? Agora vamos lá mostrar para vocês como ficou montada a nossa segunda opção de time tiro curto para essa rodada 27. Então tá aí, galera, essa aqui foi a nossa última pontuação com esse time tiro curto aqui, 112.70, rapaz, mitamos demais com esse segundo time tiro curto, ó, Rocher, Bernabé imitou demais, o Wesley acabou sendo o grande diferente aqui, né? Porque infelizmente a gente colocou aqui o Aguirre e ele não foi pro jogo, né? Poderíamos ter colocado um outro lateral, mas o Wesley foi muito bem aí na rodada, tá? Fez 1.40, só completou o time aqui. Mercado mitou, Vitão foi bem, fez até desarme, Gabriel Carvalho foi o cara que saiu um pouquinho da curva aqui, poderíamos ter escolhido outro, mas dobramos aqui bem com o Alan Patrick, né? John Arias foi muito bem, nosso capitão Borré mitou na rodada, foi o melhor capitão, Estevão e o Bright White aí dando assistência, foi bem, Roger Machado fazendo 9.35, então fomos muito bem com esse time aqui nessa rodada de número 26, tá? Agora vamos lá mostrar pra vocês como ficou montada essa segunda opção de time tiro curto. Agora, antes da gente mostrar pra vocês como ficou montada essa segunda opção, eu vou pedir aquele favorzinho pra você, meu amigo, minha amiga, que é de você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like maroto, aquele like maneiro, clicar no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e seguir a gente lá nas redes sociais, @NerdSport360, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram, que a gente solta esses times aqui finalizados lá com qualquer mudança que a gente fizer neles aí, tá bom? Então vamos lá, rapaziada, vamos aqui, ó, mostrar pra vocês aqui o nosso banco de reservas primeiro. Vamos com Gustavo do Criciúma, Mariano do Galo, Gustavo Henrique do Corinthians, Mateuzinho do Criciúma e o Thales Magno do Corinthians, tá? E o nosso time ficou montado aqui, ó, custando 98 cartoletas apenas, a zaga toda do Grêmio com Marquezinho, Jeromel, Rodrigo Eli, Reinaldo e João Pedro.
E vamos também aqui no meio de campo num 4-4-2 com Mateuzinho do Vitória, Almada do Botafogo, Garro do Corinthians, Monsalve do Grêmio e no ataque Bright White e Igor Jesus. E o nosso treinador é o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Beleza, galera? Então tá aí, 2 times para vocês aí para essa rodada. Faça como eu falei, mescla os 2 times, dá aquela montagem legal. Tem o Mateuzinho aqui como diferencial que dá para você encaixar no time de lá, o Monsalve também, quem sabe um Igor Jesus. Então dá para você brincar aí com essas 2 opções de times aí que a gente trouxe para vocês, tá? Poucos jogadores estão se repetindo aqui. Então a variedade é muito alta, beleza? Então é isso aí, galera, não deixa de se inscrever no canal pra gente bater os 10 mil inscritos, segue a gente nas redes sociais, uma boa sorte na rodada 27, que Deus abençoe a todos nós e tchau!